O Brasil já é vítima de sanções hoje, mas a menos que resolva, sei lá, invadir o Uruguai, dificilmente serão tão severas. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. A Rússia invadiu covardemente a Ucrânia em fevereiro deste ano. Como resposta, muitos governos, empresas e até indivíduos decidiram impor sanções econômicas à Rússia. Sanções econômicas são um mecanismo pelo qual tais pessoas, organizações, empresas, países ou blocos de países decidem não fazer mais negócios ou dificultar os negócios com outras pessoas, organizações, países, etc. Falamos em mais detalhes sobre as sanções contra a Rússia no vídeo A Justiça Libertária é nossa melhor aposta para resolver o problema da agressão de Putin. A Rússia está vendo sua economia ser destruída totalmente por essas sanções, o que aumenta muito a pressão sobre Putin para encerrar essa guerra trágica e sem sentido. Ninguém questiona a justiça das sanções contra a Rússia, mesmo do ponto de vista libertário, mas uma preocupação ronda a cabeça de muitos brasileiros: a possibilidade do Brasil ser sancionado por outros países da mesma forma que a Rússia está sendo. Não é novidade para ninguém que o Brasil é criticado por muitos países na comunidade internacional pela questão ambiental. Alegam que queimamos florestas, desmatamos áreas verdes, invadimos a soberania de tribos indígenas e várias outras acusações. Essas acusações não são novas, mas, curiosamente, aumentaram muito no governo Bolsonaro sem nenhuma justificativa aparente. Não, se você desligar a televisão e olhar para os números reais de desmatamento, eles estão dentro das médias históricas. Mas isso, aparentemente, pouco importa quanto o interesse real não tem nada a ver com a floresta em si, mas sim com a política. Muitos brasileiros, eu inclusive, consideram essa crítica totalmente absurda. Um bando de países europeus que destruíram todas as suas florestas há 1000 anos atrás, acabaram com várias espécies endêmicas de lá, mataram toda a população celta, gaulesa e de tantas outras nativas da região há mais de 500 anos, inclusive boa parte da população indígena aqui das Américas também. Países inteiros na Europa hoje têm a diversidade biológica de um campo de futebol de favela no Rio de Janeiro. Esses países, por algum motivo, se sentem no direito de parir regras e criticar o Brasil, que até hoje tem amplas áreas totalmente intocadas de florestas, as maiores do mundo. Tribos ainda não contactadas, outras tantas mantidas em reservas. Mesmo que se considere a importância da preservação da Amazônia para os brasileiros e para o mundo devido à biodiversidade, o que mais se ouve nessas discussões são mentiras e bordões fáceis que se perpetuam pelo mundo. Coisas como a Amazônia é o pulmão do mundo. Como nunca foi, florestas maduras não geram excesso de oxigênio. Por que insistem nessas mentiras? Por que tantos artistas usam fotos de incêndios em outros países para criticar o Brasil? O fato dessas mentiras continuarem a ser divulgadas como parte de uma campanha publicitária mesmo contrária faz muito suspeitar por aqui que os interesses europeus e americanos são distintos dos descritos. Preservar a floresta é importante, nós brasileiros concordamos com isso, mas a grande dúvida é: será que é esse mesmo o interesse dos europeus e americanos? Porque podem haver outros interesses aí. São conhecidas várias reservas minerais e até de petróleo na região. Outras tantas são inferidas e não podem ser confirmadas justamente devido a regras ambientais extremamente restritas. Será que o objetivo seria evitar que o Brasil se aposse desses tesouros? Será que o objetivo é evitar o crescimento econômico do Brasil, que poderia concorrer de frente com países hoje muito ricos? Será que é o interesse de manter a área desabitada para facilitar uma futura invasão da Amazônia por estrangeiros? Bom, essas questões são legítimas de muitos brasileiros. As mentiras que ouvimos na mídia internacional sobre nosso país, de fato, justificam haver tais dúvidas. Eu, porém, sou cético a isso. Podem até haver algumas pessoas nesses países com ideias desse tipo, lógico que podem, mas não se trata da intenção real da maior parte do povo desses países. Eu não creio que exista uma intenção subjacente por aí. Ao contrário, acredito que existe uma preocupação legítima com a floresta associada a algum grau de racismo contra brasileiros,
principalmente contra os brasileiros mais humildes que moram na região. Esse racismo parte não apenas do exterior, como também de boa parte da elite socialista brasileira. Algo do tipo, esse pessoal tosco não vai saber cuidar dessa coisa tão importante. Dica para vocês, são os brasileiros que moram na Amazônia e que têm cuidado da região há mais de 500 anos e fizeram um trabalho de preservação melhor que vocês aí na Europa. Cadê as florestas de vocês? Eu não acredito, de fato, que exista intenção de proibir o Brasil de crescer. A economia não é um jogo de soma zero. Quanto mais países ricos existirem no mundo, todos os demais se beneficiam também. Um Brasil rico implicaria em mais riqueza no mundo, inclusive para os outros países ocidentais. Há muito tempo, ideias absurdas como a teoria dos lucros decrescentes, que dizia que alguns países têm que continuar agrários para permitir que outros países se industrializem, já foram refutadas. Veja o vídeo Por que ninguém discute a teoria dos mercados em retração sobre isso. Riquezas minerais na Amazônia, se puderem ser exploradas, enriquecem não apenas o Brasil, mas o mundo todo. Invadir a Amazônia é absolutamente inviável do ponto de vista militar, cultural e político. Sem contar que seria economicamente absurdo. Portanto, eu não compartilho esses receios que afligem tantos brasileiros. Ainda assim, acho injustas as críticas direcionadas ao Brasil por alguns políticos, particularmente os europeus. Parecem querer, de fato, achar um inimigo externo para atiçar um sentimento nacionalista do seu povo e ganhar votos, distraindo da atenção do fato de que esses países poluem muito mais, destroem o meio ambiente muito mais do que o Brasil. E, nesse sentido, é óbvio que podemos sim sofrer sanções econômicas. De fato, já sofremos algumas sanções e podemos sofrer mais sanções no futuro por um motivo muito simples, e não tem nada a ver com a Amazônia. Nossa economia é extremamente protecionista ainda. Já foi mais no passado, é verdade, estamos abrindo nossa economia, mas ainda é muito fechada. Precisamos fazer mais comércio com o mundo todo, diminuir barreiras de importação e exportação, ou corremos o risco de tornar muito barato para outros países fazer sanções contra nós. A ponto de um político europeu achar que vale a pena fazer sanções prejudicando não apenas os brasileiros, mas também a população do país dele, apenas para ganhar alguns pontos em pesquisas eleitorais. Embora algumas sanções sejam previsíveis, acho pouco provável recebermos sanções sequer comparáveis às aplicadas à Rússia. Uma sanção tem que ter um incentivo proporcional à quantidade de pessoas que concordam com aquela sanção, e é inversamente proporcional ao custo para o país que fez as sanções. Toda sanção prejudica os dois lados, os dois países. As sanções contra a Rússia estão machucando a Europa também, os Estados Unidos, não há dúvidas. Mas se as sanções estão machucando a Europa, estão destruindo completamente a Rússia, porque ela está isolada da maior parte do comércio internacional. Essas sanções só têm efeito porque muitos países, a maior parte do PIB mundial, adotaram tais sanções. Particularmente os países mais livres, mais fortes economicamente e que fazem mais comércio. A Rússia cometeu um crime real, merece cada centímetro dessas sanções e muito mais. Invadiu um país por decisão absurda para anexação territorial, sem justificativa alguma do maluco que está sentado na cadeira do ditador. O Brasil tem sua cota de besteiras por aí, mas são qualitativamente diferentes. Portanto, sofrer algumas sanções é meio que inevitável, a gente só vai se livrar disso crescendo economicamente e abrindo nossa economia, mas dificilmente seriam sanções tão severas. Agora, não espere também que será a Rússia que irá nos livrar de sanções. Primeiro porque está enganado quem confia em Putin por qualquer motivo, ele já deu mostras de ser traiçoeiro. Segundo porque, mesmo que ele queira, a Rússia desapareceu do mapa econômico. Vai voltar 80 anos no passado, não vai poder ajudar ninguém em nada por um bom tempo. Aliás, seria muito melhor para o Brasil participar dessas sanções também. Estaria do lado certo da história e ganharia mais um motivo para não ser sancionado no futuro. Não apoiar ditadores genocidas sanguinários. As sanções são um mecanismo essencialmente libertário, posto que não implica no uso de violência de forma alguma. Simplesmente consiste em não fazer negócio com a parte sancionada. Alguns argumentam que um país que proíbe as empresas de fazerem negócio com outro país estaria sim usando violência contra essas empresas, mas isso decorre da estrutura do país em si, que por definição inicia agressão contra indivíduos e empresas dentro do
país, não do mecanismo. A sanção como mecanismo em si é perfeitamente libertário, o que fica fácil de perceber quando empresas e pessoas físicas também fazem tal ação, como no caso da Rússia. Mas se sanções são uma punição, como o libertarianismo impede sanções injustas, como as que são aplicadas ao Brasil? Simples, pelo livre mercado. Sanções injustas não serão acompanhadas pela maioria dos países, pela maioria das pessoas e, portanto, acabam não sendo efetivas. Você não pode vender para os países XYZ, mas pode vender para os países ABC. Apenas quando as sanções partem de muitos países ao mesmo tempo, principalmente de países que fazem muito comércio, é que elas de fato prejudicam o país. E sem uma causa realmente fundamentada, é impossível a unanimidade das sanções. O próprio mercado se equilibra. E, finalmente, é importante lembrar que a Amazônia pertence a quem mora lá. Eu, como libertário, acho que quem mora aqui no Rio de Janeiro ou em São Paulo tem o direito de ter sua opinião sobre o tema, mas jamais deveria se considerar dono da Amazônia. Dono mesmo é quem mora lá, como eu expliquei no vídeo Governo Francês diz que a Amazônia não é dos brasileiros. O que não muda, lógico, nada do que eu disse aqui. Obrigado pela audiência. Esse artigo foi sugerido por Alex Mota, escrito e narrado por Peter Turgunia. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center. 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin. Veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Se você quiser comprar camisas e outros itens do Visão Libertária, veja nossos itens no site Pimenta no Café, pimentanocafé.com.br/Visão Libertária, tudo junto sem acento, ou clique no link da descrição. Até a próxima!